pedir para o Alisson passar um vídeo institucional da Unifor. Nós vamos fazer um momento assim de abertura, né? E logo em seguida passar a palavra para a Luísa, a professora Luísa Bigzang, que já está com a gente, tá? Então, Alisson, por favor, quando você puder, pode colocar o vídeo institucional, tá? Só para quem não nos conhece, né, nós fazemos parte do Lesplexus da Unifor, né, um laboratório que estuda casais, famílias e comunidades, e que há algum tempo também tem se dedicado aí ao estudo da vulnerabilidade, da proteção dos direitos da criança e da violência, né, de uma forma geral. Faça Faça pós-graduação Unifor, a pós que evolui com o mundo. Agora com ensino digital e presencial. Você quem escolhe. Saiba mais em unifor.br. Universidade de Fortaleza. Ensinando e aprendendo. Ok, ok. Alisson, tudo ok com a sua conexão aí? O vídeo deu um delayzinho. Tá tudo certo. Não foi transmitido o vídeo? Foi sim, foi Ok. sim. No início que deu Uhum. um probleminha, né? Gente, a gente queria começar hoje, né, presenteando vocês assim. Quem já foi a algum evento do Lesplex, você sabe que a gente sempre recorre ao setor de artes da Unifor para dar as boas-vindas para a gente, né? E o setor de artes da Unifor, em virtude da pandemia, como todos nós, teve que adaptar a sua forma de apresentar-se, né? Então, o professor, que é o regente do coral da Unifor, o professor Carlos Prata, ele entraria aqui, eu não sei o que aconteceu, tá? Mas eu queria também pedir ao Alisson que projetasse aí para a gente um vídeo de uma apresentação do coral da Unifor para nos dar as boas-vindas, né? Um vídeo que foi gravado com os integrantes do coral, cada um na sua casa, né? Então, enfim, é esse modo de vida aí, né, que todos nós aprendemos um pouco a viver, e estamos ainda vivendo de certa forma em virtude da pandemia. Então, queria dar as boas-vindas e acolhê-los com muito carinho, também através da música e também através da arte, né, do coral da Unifor. He maketh me to lie down in green
stars. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness, for his name's sake. Ok. Obrigada, Alisson. E eu queria apresentar para vocês a Micaela, né, que muitos de vocês conhecem também, já foi aluno. A Micaela é pós-doutoranda, né, no grupo que eu coordeno, e a grande responsável aí por fazer essa capacitação acontecer. E eu queria pedir, Micaela, que você desse as boas-vindas e fizesse a apresentação, né, um pouco sobre a intervenção. Olá, gente, bom dia. Queria começar dizendo o quanto que é bom, né? O quanto que estamos felizes em tê-las e tê-los aqui, tantos PCs da nossa rede aqui do Ceará, da assistência social, da saúde,
Dizer que esse curso é fruto do meu pós-doutorado, né? Atualmente estou como pós-doutoranda aqui na Universidade de Fortaleza, sob supervisão da professora Normanda. E agora eu vou apresentar para vocês, né, um pouco do curso. E aí, ao longo do encontro, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem perguntar por aqui ou pelo nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Já aparece? Sim, Micaela, aparece. Pronto. Então, capacitação para psicólogas e psicólogos que trabalham com violência sexual, CAPS-CVS, como já havia falado, é uma capacitação fruto do meu pós-doutorado. Esse curso tem início agora, né, em outubro, e encerra em novembro. É um curso 100% online, gratuito, sob minha coordenação e também da professora Normanda Moraes, que é coordenadora do Laboratório de Estudos de Sistemas Complexos, Casais, Família e Comunidade Lesplexos. Passou aí, gente? Passou, só dá o enter, Micaela. Pronto. Tem como público-alvo psicólogas e psicólogos da saúde e assistência social, que trabalham com crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Porque para mim está demorando um pouquinho, mas chega já. Deixa eu ver aqui. Para vocês está em qual slide? Agora ficou branco. Pronto, a primeira é da programação. Isso, exatamente. O curso está organizado em 8 módulos, certo? Hoje, no primeiro módulo, né, nós temos a aula inaugural com a professora doutora Luísa Hubsen, da PUC do Rio Grande do Sul. Amanhã, nós teremos o segundo módulo, e teremos a aula sobre atualização em violência sexual, definição dinâmica e implicações ao desenvolvimento, com a professora doutora Priscila Laurens, da PUC do Rio Grande do Sul. Dia 22 de outubro, teremos o terceiro módulo, com a aula sobre como proteger a criança, adolescente vítima, o papel da família e dos profissionais da rede de proteção, com a professora doutora Silvia Lordelo, da UNB. No dia 29 de outubro, teremos o quarto módulo, com a aula sobre fluxo e furos do trabalho em rede no atendimento à vítima da violência sexual, com o professor Dr. Jean von Hohendorf, da IMED do Rio Grande do Sul. No dia 5 de novembro, teremos o quinto módulo, com uma aula sobre a escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, orientações sobre acolhimento e postura profissional, com a professora Rochelle Trigueiro, do Tribunal de Justiça do Ceará. Deixa eu ver se aparece agora para mim. Pronto. Dia 12 de novembro, né, a turma será dividida em saúde e assistência social. Então, nós teremos o módulo 6, o pessoal da saúde vai estar com a professora Milene Veloso, da UFPA, conversando sobre a prática da psicóloga, do psicólogo nos serviços da saúde, frente a casos de violência sexual, e os psis da assistência social estarão comigo, conversando sobre a prática da psicóloga, do psicólogo nos serviços de assistência social, frente a casos de violência sexual. No dia 19 de novembro, teremos o módulo 7, e nesta aula, né, teremos um momento de supervisão de grupo. No dia 26 de novembro, teremos a última aula, a aula de encerramento. Por último, alguns avisos importantes. O nosso curso tem 16 horas aula, né, de modalidade síncrona, que está e acontecerá pela plataforma Google Meet, 4 horas de aulas assíncronas. Inclusive, hoje, gente, nós já dispararemos a primeira atividade assíncrona para vocês. Vocês receberão um certificado de 20 horas,
Será permitida apenas uma falta durante os encontros síncronos. Durante os módulos, né, nós liberaremos lista de presença, tá bom? Já já o Alisson deve estar aí liberando para que vocês preencham o formulário de presença. Os módulos serão gravados e ficarão disponíveis após o final da intervenção no YouTube do Lesplexus, né, Unifor, para os participantes da intervenção e o público em geral. Este curso, né, a partir dele nós realizaremos uma avaliação, né, do curso da intervenção, e esta avaliação ocorrerá em 2 momentos, no início da intervenção e ao final, né? E a gente tem como objetivo, né, identificar os efeitos da intervenção. E aí, consequentemente, futuramente, poder ampliar, né, a capacitação para outros profissionais. Nós também disponibilizaremos material de apoio, né, que estará no Google Drive, e logo em seguida o link será compartilhado com vocês, e apenas os participantes da CAPS-CVS terão acesso, né, ao certificado. Alguns contatos, né, em redes sociais, como, por exemplo, o e-mail da CAPS-CVS, né, pelo qual vocês poderão conversar com a gente, tirar dúvidas, o nosso grupo de WhatsApp, né, quem não estiver ainda no nosso grupo de WhatsApp, a gente vai disponibilizar novamente o link para que vocês possam entrar. Podem também conversar com a gente a partir do Instagram do Lesplexus e também acompanhar, né, o Lesplexus através do YouTube. Nossos agradecimentos, né, às professoras e professores que estão aqui conosco, né, ministrando os módulos, também nossos agradecimentos à Unifor e à FUNCAP, e a você, Psi, né, que está aqui participando da capacitação. A gente espera que seja realmente um momento, né, de muito afeto e muito aprendizado. Obrigada, gente. Obrigada, Micaela. Nós vamos disponibilizar esses slides, né? Vamos fazer um link do Google Drive com alguns materiais de apoio e também disponibilizar esses slides lá, né? A gente acha importante compartilhar algumas diretrizes, né, que a gente pensou aí para nos guiar aí ao longo dessa intervenção, tá? Eu queria pedir para o Alisson colocar o link aqui da presença, é um link do Google Forms. Então, vocês entram lá rapidinho e colocam o nome de vocês, tá? Então, Alisson, por favor, quando você puder, tá? E eu quero, né, também dizer a vocês, se vocês fizerem algum print de tela e postarem no Instagram, marquem a gente, o @lesplexus, tá? É sempre importante também a gente seguir vocês, né, e a gente compartilhar aí tudo isso. Eu quero agora, com muita alegria, com muita gratidão no coração, apresentar para vocês a professora Luísa Abigzang, tá? Uma colega querida, uma profissional que eu admiro muitíssimo, e quando a gente pensou numa pessoa para fazer a aula inaugural, não me ocorreu outro nome senão o da Luísa, tá? A Luísa é formada em Psicologia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, realizou o seu mestrado, doutorado e o pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora do programa de pós-graduação e do curso de graduação em Psicologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, tá? Onde coordena o grupo de pesquisa Violência, Vulnerabilidade e Intervenções Clínicas, o GPE-VVIC. Tá? Tem um currículo aí muito vasto, dezenas e centenas de publicações em artigos e livros, é a mãe do Pedro, uma pessoa de uma risada muito gostosa, extremamente competente no que faz. Então, a Luísa gentilmente aceitou, não é? Participar dessa aula e eu deixo vocês com ela. Nós combinamos, né, Lu, que ela vai deixar um tempinho para perguntas, então fiquem à vontade para colocar no chat as perguntas de vocês, eu vou compilando aqui, tá? Eu queria que mesmo virtualmente a gente desse uma salva de palmas para a Luísa, para passar para ela a nossa alegria, né, a nossa vibração aí, a nossa energia também nesses dias e nesses tempos tão difíceis. Muito obrigada, minha amiga, seja bem-vinda.
Muito obrigada, Normanda, Micaela, pela apresentação, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estou muito feliz, estou acompanhando aqui os números, né? 71 participantes. Então, bom dia a todos, né? Espero que essa manhã e as demais desse curso tão importante sejam muito proveitosas, né? E que, de alguma forma, possa qualificar esse trabalho tão fundamental que vocês fazem. E quando eu recebi esse convite da Normanda e da Micaela, eu não podia dar outra resposta que não aceitar, né? Não só pelos laços afetivos que temos, assim, de uma amizade de muitos anos, mas pela grande admiração que eu tenho pelo trabalho que o Lesplexus vem desenvolvendo, né? Acho que é um grupo de pesquisa que é referência, né? A gente aqui no Rio Grande do Sul acompanha o que elas produzem por lá e assim a gente vai trocando e é sempre muito bom, né? E para essa fala de abertura, eu fiquei pensando muito o que compartilhar, né? Aí comecei a olhar alguns dados de pesquisas, gráficos. Eu pensei, olhando a programação, bom, mas eu acho que tudo isso vai ser compartilhado pelos meus colegas depois, né? E que são colegas maravilhosos, assim, eu estava revendo enquanto a Micaela apresentava, é um time que realmente são pessoas que são referências nessa temática, né? Então, acho que vão ter muito a compartilhar. E aí eu pensei assim, deixa eu fazer uma fala diferente, né? Do que eu tenho refletido a partir do que a gente tem aprendido, né, nesses 18 anos como pesquisadora, né, e trabalhando com esse tema, não só na pesquisa, mas durante muito tempo eu coordenei um programa de extensão, né, que era o CEP Rua Novo Hamburgo, e lá nós atendemos mais de 200 crianças e adolescentes que sofreram violência sexual, e eu coordenei muitos grupos, né, com enfoque psicoterapêutico para meninas, depois desenvolvemos evidências de validade desse protocolo para meninos, então depois também posso enviar para a Normanda alguns links desse protocolo de psicoterapia para quem se interessa, acho que para aqueles que trabalham na área de saúde, principalmente, pode ser interessante. E aí eu pensei assim, bom, vou compartilhar um pouco do que eu venho aprendendo e das inquietações que eu tenho tido, né, ao longo dessa trajetória. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação e aí vocês vão sumir para mim. Mas aí vocês, por favor, me sinalizem, tá? Se algo não estiver acontecendo da forma esperada. Vamos ver aqui. Vocês estão vendo? Sim, Luísa, tá perfeito, tá carregando. Tá ótimo. Agora sim, perfeito. Então, o título da minha fala, como eu comentei com vocês, tem um pouco essa conotação, né, de algumas reflexões, né, sobre esse fenômeno da violência sexual na infância. E eu queria compartilhar com vocês o ponto de início, assim, desse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Há 20 anos atrás, eu estava finalizando o meu curso de graduação e, na época, eu já fazia um estágio no Serviço Escola da Unicinos, atendendo crianças e adolescentes com situações de violência sexual. Já naquela época, meu trabalho de conclusão de curso era sobre esse tema. E aí eu fui num evento, né, um evento importante, organizado aqui em Porto Alegre, sobre essa temática. E aí uma palestrante, uma conferencista, né, ela finalizou a palestra dela com um slide que dizia isso: a experiência de abuso sexual na infância é a morte da alma. E aquilo me impactou tanto, assim, me gerou tantas coisas diferentes, mas principalmente uma inconformidade, né? Porque eu ficava pensando, como é que a gente pode pensar que uma experiência é determinante da existência de uma criança, né? E como é que a gente pode reduzir toda a vida dela, né? E
e as suas experiências e as interações e as oportunidades que ela também terá, né, em termos de desenvolvimento, a uma experiência que é negativa. E eu fiquei pensando muito já em dados, né, que a gente consultava, de que, bom, 1 em cada 4 meninas são vítimas de alguma forma de abuso, 1 em cada 6 meninos. Eu olhei para aquela plateia que tinha mais de 200 pessoas e eu pensei, certamente tem pessoas aqui que tiveram essa experiência, né, na sua infância. Como elas estão se sentindo ao final de uma fala tão importante, saber que a sua alma morreu a partir dessa experiência, né? Então, aquilo me gerou muito desconforto e eu fiquei pensando, né, que algo precisava também ser desenvolvido em termos de potencializar os aspectos saudáveis das crianças, de oportunizar que elas possam crescer, né, com seus direitos garantidos e tantas outras coisas que a gente sabe que são pautas importantes do nosso trabalho. Então, essa frase me convocou a agir, né? E acho que foi uma das principais questões que me levou a uma carreira acadêmica, né? De poder desenvolver pesquisas que pudessem avaliar a efetividade de um programa, de um protocolo breve de psicoterapia para crianças que tinham experienciado violência sexual, porque eu não me conformei, né, que simplesmente essa experiência poderia determinar dessa forma a existência delas, né? Então, a gente sabe, né, e já existe um conjunto de evidências muito significativas, né, de que a violência sexual é uma experiência potencialmente traumática, né? Se a gente observar os diagnósticos de transtorno mental, nós vamos encontrar, né, na etiologia de vários transtornos mentais a experiência de maus tratos e especificamente situações de violência sexual. Então, sabemos que é uma experiência que pode gerar efeitos negativos no desenvolvimento. Mas, por outro lado, sabemos que existe uma série de aspectos que podem promover resiliência e que podem, de alguma maneira, minimizar os efeitos negativos que o abuso sexual pode acarretar em todos os domínios do desenvolvimento. Tá? Então, se nós pensarmos, né, nos principais domínios relacionados ao desenvolvimento humano, né, que são o físico, o cognitivo e o psicossocial, a gente vai observar que o abuso pode ter um impacto negativo para todos os domínios, e não só durante a infância ou a adolescência, mas pode perdurar ao longo de todo o ciclo de vida dessa pessoa. Tá? E diferentemente do que no início se entendia, né, que existiam pessoas resilientes e outras não, né, como se fosse um dom que a gente nasce resiliente, ou, né, a gente sabe que existem processos de resiliência e nesse aspecto, né, não são só características individuais que vão atuar, mas toda a experiência que essa pessoa vai estabelecer com os seus contextos, né, desenvolvimentais. Então, nessa perspectiva, o que me convocou à pesquisa foi pensar quais são os aspectos que podem minimizar, né, para que essa experiência potencialmente traumática tenha impactos mínimos, né, para o desenvolvimento. E ao longo desses 18 anos, então, de pesquisa e de atuação, eu pude ouvir muitas pessoas, né, de diferentes contextos. Eu ouvi muitas crianças, muitos relatos detalhados de experiência de abuso. Na minha prática clínica, né, de consultório, muitos adultos e adultas que eu atendi tinham uma experiência de abuso nas suas infâncias. E eu pude, por meio do meu trabalho, eu acho que isso que é o mais maravilhoso, né, quando a gente trabalha com pesquisa,
nas nossas atividades de inserção social muito temática, diferentes setores da rede, ouvindo e aprendendo as principais dificuldades da sua atuação, né? Então, depois que a gente fez toda a pesquisa de avaliação de efetividade desse protocolo, que se chama Programa Superar, nós começamos a multiplicar esse conhecimento, capacitando profissionais, né, que eram principalmente de CREAS, aqui do Rio Grande do Sul. E tinha pessoas que viajavam muitos quilômetros, né, para participar desses treinamentos. E era muito interessante ouvi-los, né, em relação às suas dificuldades, às próprias crenças pessoais que muitas vezes, né, interferem na atuação, e como é importante a gente conjuntamente ir partilhando conhecimentos, né? Então, para mim, conhecimento ele só é válido quando ele é compartilhado, né? E aí eu fiquei pensando muito assim, quais foram, se eu pudesse reunir assim, quais foram as 10 coisas mais importantes que eu aprendi ao longo desses 18 anos para compartilhar com colegas, né, como vocês. E aí eu selecionei, então, 10 coisas que para mim são bastante significativas. Então, a primeira delas é que nós não podemos olhar para a violência sexual de uma forma simplista. Essa é um fenômeno, né, de etiologia multifatorial, né, e em função da complexidade desse fenômeno, a nossa intervenção ela precisa ser sempre interdisciplinar. E aqui já se coloca um grande desafio para nós, né, profissionais da psicologia, que trabalhamos muito numa perspectiva, em termos da nossa formação, do indivíduo, de intervenções para o indivíduo, principalmente num contexto clínico, ainda uma perspectiva muito individual. Quando a gente expande um pouquinho, a gente chega até a família, né? Mas muito pouco ainda somos preparados, né, para a troca de conhecimentos e de ações conjuntas com outras áreas, né? Então, ao longo desses muitos anos, eu observava profissionais que eram muito qualificados, lutando bravamente para auxiliar as crianças, mas num trabalho muito isolado, né? E que pouco tinha assim ressonância, né, para efetivamente alcançar os seus objetivos. Então, quando a gente pensa na violência sexual, a gente tem que entender ela por meio de 2 pilares de sustentação do fenômeno. O primeiro é entender que a violência sexual não é uma questão relacionada ao perfil específico de uma criança ou de uma família, né? Porque isso é uma forma muito simplista de entender o fenômeno. Nós temos que entender que este é um problema de saúde pública, que a gente observa, né, claramente características de dinâmica, e que como problema de saúde pública, nós não podemos considerar só a esfera individual ou familiar para intervenção. A gente precisa considerar essa intervenção pensando em atingir, né, níveis contextuais mais amplos, como a comunidade e a sociedade como um todo. E, por outro lado, o segundo pilar que precisamos considerar é que a violência sexual, como o próprio nome diz, violência, né, é uma violação de direitos humanos, né? Então, nenhuma criança deveria ter uma experiência dessa magnitude num período tão sensível do seu desenvolvimento. A Organização Mundial da Saúde vem adotando o modelo ecológico para compreender o fenômeno da violência
E para mim, e certamente para a Normanda, isso faz muito sentido, né? Porque nós trabalhamos com a perspectiva bioecológica já desde da nossa formação em pós-graduação, e esse é um modelo que ele não nos permite estreitar a nossa lente e olhar só para aquela criança, ou para aquela mãe, ou para um perfil individual daquele autor de violência, mas faz com que nós busquemos mais do que isso, né? Que nós possamos também compreender aspectos macrosociais envolvidos. E quando a gente fala de violência sexual, a gente está certamente analisando relações desiguais de poder, que se estabelecem, né, estruturalmente na nossa sociedade para atender a uma série de interesses, né, políticos, econômicos, né? Então, a violência sexual contra uma criança, um adolescente, tem uma questão, né, que está relacionada à desigualdade de gerações, onde pessoas num desenvolvimento psicossexual mais avançado, né, se sentem autorizadas para se gratificar sexualmente a partir, né, de uma interação com uma criança ou um adolescente. Tem aspectos relacionados à desigualdade de gênero, que nós vamos falar daqui a pouquinho, porque nós observamos claramente, por meio das notificações, o quanto as nossas meninas são atingidas por essa forma de violência, né? Então, uma forma de subordinar, de controlar, né, as meninas. E, então, nós precisamos, ao analisar este fenômeno, sim, verificar se essa criança, né, como é que está a saúde mental dela, se ela precisa de um atendimento psicológico, nós precisamos analisar fatores de risco e de proteção nas relações familiares, mas nós precisamos olhar para além disso, né? Essa família, essa mãe, eles estão recebendo, né, condições para o seu desenvolvimento, né? E aí a gente pensa logo, né, nas formas de violência institucional e estrutural que muitas das nossas famílias vivem, né, no nosso país. Então, a nossa ação e o nosso entendimento do fenômeno precisa considerar todos esses níveis de contexto, né? E nós precisamos ter o que eu chamaria de prontidão, porque isso não necessariamente significa que nós saibamos fazer, né? Principalmente logo quando formados. Eu vejo que a gente avançou um pouco, né, na formação em graduação em psicologia, discutindo mais já durante a graduação políticas públicas, o trabalho da psicologia, né, em contextos mais amplos, como comunitários, educacionais, mas a nossa lógica de entendimento ela ainda é muito para o indivíduo, né, para o caso, para a situação, né? E aí, e também para a nossa própria área, né? Então, quando a gente conversa com outros colegas de outras áreas, a gente usa jargões que ninguém mais entende. Né? Que é uma linguagem, uma coisa muito própria da nossa área. Então, essa prontidão para o trabalho que integre outras áreas é algo que não está pronto quando a gente se forma, mas que a gente precisa estar preparado para. E aceitar que isso será necessário. E mais do que isso, acreditar que as nossas ações elas serão potencializadas por esse trabalho integrado. Né? Que a minha ação individual, por melhor terapeuta que eu seja, por melhor intervenção psicossocial que eu desenvolva, se ela não tiver integrada, né, a profissionais do serviço social, do direito, da medicina, enfim, de tantas outras áreas, ela vai ter uma repercussão muito menor do que poderia. E, além disso, a gente precisa, né,
estar prontos para um trabalho intersetorial. E aqui a gente precisa conhecer a rede. E quando a gente fala de violência sexual, pelo menos 5 setores da rede estão envolvidos, né? A educação, a saúde, a assistência social, a justiça e a segurança. Então, nós vamos precisar tecer, planejar conjuntamente ações para garantir direitos e para o acesso a vários atendimentos que essa criança e essa família possam demandar em todos esses setores. Né? Então, teremos que ir à escola, porque talvez essa criança esteja com dificuldades de aprendizagem, e lá nós vamos precisar dar algumas orientações, né? Auxiliar as equipes das escolas a desenvolver um ambiente mais propício e acolhedor para o desenvolvimento, né, de processos de aprendizagem dessa criança. Vamos ter que estar prontos, né, para identificar demandas de saúde, principalmente de saúde mental, e fazer os encaminhamentos para os serviços. Vamos precisar observar, né, se há outras vulnerabilidades associadas, se precisamos, né, acessar algumas garantias por meio dos serviços da assistência social. Vamos precisar trabalhar de forma integrada com a justiça, que provavelmente, né, vai estar trabalhando no processo, né, no juizado da infância, em termos de investigação dessa situação, a produção de provas e toda essa parte que envolve a justiça, e também a segurança, né, que envolve aí toda a parte de notificação, né, do caso, de registro de boletim de ocorrência, e que nós, muitas vezes, no CEP Rua, Novo Hamburgo, quando recebíamos uma criança que ainda não tinha acontecido o boletim, o registro do boletim, né? Muitas vezes a nossa equipe acompanhava a família até a delegacia ou ao conselho tutelar, né? Porque isso faz com que as pessoas se sintam mais seguras, mais amparadas para tomar esse passo que é tão importante, né, para o acesso a todo o sistema de garantia de direitos. Então, essa questão, né, dessa dimensão multifatorial e a necessidade de intervenção interdisciplinar é a coisa mais importante que precisamos, né, considerar ao pensar nessa temática. A segunda coisa, e que está relacionada à primeira, certamente, né, pensando na complexidade do fenômeno, é que, ao pensar a violência sexual, nós precisamos pensar em intersecções entre marcadores sociais como gênero, raça e classe. Porque as relações entre esses 3 marcadores, principalmente, são fundamentais para a gente compreender processos de vulnerabilização para a violência sexual, e a partir disso, para que nós possamos desenvolver estratégias mais efetivas de prevenção. Então, considerando a dimensão, né, o marcador gênero, a gente observa claramente nas notificações que as meninas, né, são a maioria nos casos notificados. Então, há aqui uma questão importante relacionada à desigualdade de gênero, que é tão marcada, né, na nossa sociedade. E ser menina em si já vulnerabiliza, né, essas pessoas à situação de violência sexual. Aumenta a probabilidade delas experienciarem alguma forma de violência ao longo do seu desenvolvimento. Por outro lado, sabe-se que os meninos também sofrem violência sexual, mas eles não são assim expressivos em termos de casos notificados. E aí as pesquisas com foco nos meninos têm observado que talvez a ocorrência não seja tão menor,
Mas o que ocorre é que esses casos são mais subnotificados. E aqui, de novo, entram questões relacionadas a estereótipos de gênero que desprotegem os meninos. Né? Ser vítima de violência sexual não combina com aquilo que é esperado, né, em termos de comportamentos e de experiências masculinas na nossa sociedade. Muitos meninos, ao experienciar uma violência sexual, ficam muito envergonhados. Muitos nem relatam para suas famílias. E, às vezes, quando relatam para as famílias acabam não notificando, né? Porque tem receio de expor a sexualidade dos meninos. Eu lembro muito, vocês vão ter uma aula com o Jean, né? E eu tive o privilégio de ser co-orientadora dele no doutorado. E eu lembro muito dos casos de meninos por ele atendidos na pesquisa, e que as famílias diziam assim: nós não queremos mais falar nesse assunto, porque ele sofreu isso aí e agora isso pode determinar aí, eu não sei se o menino agora ficou gay em função dessa experiência. Então, uma grande confusão na cabeça das famílias, né? Associando a experiência de violência sexual a uma determinação de orientação sexual. Então, em função disso tudo, os meninos ficam mais vulneráveis também à violência sexual. Né? Um outro marcador essencial que nós precisamos considerar é a raça. Né? Quando nós olhamos os dados de violência interpessoal, no contexto doméstico e familiar, pessoas pretas e pardas são expressivamente mais expostas à violência. Né? Os casos de violência contra a mulher, isso é muito, muito significativa, essa diferença. Né? Então, nós precisamos considerar também esse marcador, né? Porque a nossa constituição e a nossa socialização, ela está estruturada em aspectos bastante negativos para o desenvolvimento social, que é a estruturação das relações, né, baseadas no machismo e no racismo. Então, ao desenvolvermos os nossos trabalhos e as nossas intervenções, nós precisamos considerar, por exemplo, que as pessoas pretas e pardas enfrentam maiores barreiras de acesso ao sistema de direitos, à rede de atendimento. No caso de mulheres, isso fica bastante evidente, já tem estudos que mostram, né, a dificuldade em relação ao acesso aos juizados especializados de violência. Então, nós precisamos considerar esses aspectos ao estarmos acompanhando uma família. E, por fim, a questão de classe, né? Porque a questão da violência, ela está muito atrelada culturalmente, né? A ideia, né, de que a violência ela atinge classes econômicas desfavorecidas, né? Que está atrelada à pobreza. E a violência sexual é um fenômeno muito democrático. Na verdade, ele atinge crianças e adolescentes de todas as classes socioeconômicas. Mas os casos notificados e que são atendidos nos serviços que a gente faz parte são os de classes mais baixas. Né? As crianças que sofrem violência, e aqui tem a outra questão, né? Se por um lado ser de uma classe desfavorecida dificulta o meu acesso à rede de atendimento, a um acompanhamento mais rápido, né? Quando a gente iniciou o nosso trabalho aqui, tinha crianças que estavam há mais de 1 ano e meio esperando por atendimento numa fila de espera. Né? Isso não pode acontecer. Né? Todas as pesquisas mostram que a experiência de violência sexual requer intervenções imediatas, principalmente do ponto de vista psicossocial. Não pode ficar essa família 1 ano e meio sem atendimento. Né?
Então, esse é um fator que vulnerabiliza as crianças dessa classe. Mas, por outro lado, as crianças de classe econômicas mais altas, às vezes, passam anos e anos sofrendo violência e ninguém interfere. Porque tem a ideia, né, da família como um núcleo privado, em que ninguém tem que se meter, né? Ou se descobre uma situação de violência sexual, se recorre a um atendimento psicológico no âmbito privado, onde muitos profissionais da nossa área não fazem a notificação. Fazem o atendimento daquela pessoa sem fazer a notificação. Então, as crianças, independente da sua classe econômica, estão suscetíveis a diferentes vulnerabilidades em casos de violência sexual e nós precisamos também estar atentos a isso. O terceiro ponto, que para mim é muito importante, é que nada, nenhum comportamento, nenhuma atitude, absolutamente nada pode justificar ou legitimar a violência sexual. E por estarmos numa cultura, né, em que um sistema de relações desiguais de poder é muito forte, nós observamos recorrentemente a responsabilização das vítimas. Tá? Então, a sociedade, no geral, principalmente nos casos de violência sexual, julgam ou legitimam aquela situação pelo comportamento da vítima. Ou ela não estava vestida de forma adequada, ou ela dança de forma provocativa, ou ela consumiu alguma substância que ela não deveria, ou ela foi permissiva, enfim, né? Então, isso a gente vê claramente na fala das pessoas. E para isso, assim, basta vocês acessarem, né, as redes discutindo o caso da Mariana Ferrer, para vocês verem a chuva de pensamentos misóginos, machistas, sexistas que a gente observa nos comentários relacionados à vítima. Né? Sempre é um descrédito ou é a tentativa de justificar aquilo que é injustificável. Então, nós como profissionais da psicologia, precisamos atuar firmemente no enfrentamento desses estereótipos de gênero, dessas formas de pensamento que discriminam ou que responsabilizam as vítimas de violência. E nós precisamos atuar, né, buscando nas nossas relações, e a cada família que a gente atende, e a cada palestra que a gente dá, provocar reflexões nas pessoas para que elas possam ir desconstruindo esses entendimentos de que alguma coisa possa justificar ou legitimar a violência sexual. A experiência de violência sexual em si, ela é potencialmente traumática, mas ser responsabilizado por ela tem um alto potencial de danos. Tá? Então, as crenças pós-traumáticas relacionadas à autoatribuição de culpa, sintomas de depressão, de transtorno do estresse pós-traumático, são extremamente potencializados quando as pessoas que sofreram violência sexual têm o seu relato colocado em dúvida, ou quando chegam para o atendimento e alguém pergunta assim, mas e por que você não contou isso antes? Essa é uma pergunta horrorosa de se fazer para uma criança ou um adolescente, porque transfere para ela a responsabilidade de romper o ciclo de violência sexual. E o rompimento do ciclo de violência sexual não pode ser responsabilidade de uma criança ou de um adolescente. Isso é responsabilidade da família, da comunidade e da rede. Nós precisamos estar suficientemente capacitados para identificar situações suspeitas de violência sexual e poder avaliá-las adequadamente. Não é a criança que precisa conseguir relatar para que aí as medidas sejam adotadas.
Então, ao perguntar por que uma criança ficou tanto tempo, faz com que ela pense assim, então eu deveria ter feito alguma coisa antes que eu não fiz. Então, eu poderia, de alguma forma, ter interrompido isso. E eu não fiz. Nada pode ser mais devastador para a experiência de uma criança do que ela ser responsabilizada por uma violência cometida contra ela. Então, nós, profissionais da psicologia, independente do nosso setor de atuação, precisamos estar constantemente monitorando as nossas crenças pessoais. Então, se porventura eu pessoalmente, mas essas meninas que usam esses shortinhos não poderiam andar assim, porque isso provoca. Essa é uma crença pessoal que está sustentada numa socialização extremamente machista que a gente tem. Tudo bem, é a tua crença pessoal, mas na hora de ouvir uma criança, na hora de acolher uma criança que sofreu violência sexual, a gente tem que monitorar esse tipo de coisa. E a gente tem que atuar de acordo com a legislação, com protocolos baseados em evidências, com o acolhimento e empatia, com a validação da experiência dessa criança, a validação emocional da experiência dessa criança. Então, a nossa atuação profissional, ela precisa ter, né, constantemente esse monitoramento. E para isso, é difícil fazer isso sozinho, né? Por isso que é tão interessante a gente ter supervisão, grupos de estudos, no próprio serviço organizar momentos para discussão dos casos, para que a gente possa identificar possíveis vieses nossos sustentados em mitos e em crenças culturais que são legitimadoras de violência, e poder, olha só o que eu estou pensando, o que eu estou dizendo, isso aqui está completamente fora, né? Isso aqui não pode contribuir absolutamente para o entendimento desse caso ou para uma condução em que essa criança se sinta acolhida, valorizada, tendo suporte emocional após essa experiência. Então, nós não podemos perpetuar estigmas, discriminação e preconceitos. Não podemos. Isso está no nosso código de ética. Nós precisamos trabalhar para o enfrentamento de tudo, né, que estigmatiza, discrimina e que exclui as pessoas, né, de uma forma digna e plena de desenvolvimento. O quarto aspecto é que nós devemos sempre dar credibilidade à criança. Tá? Então, vocês são profissionais da psicologia que atuam na assistência e na saúde. Pelo que eu entendi, não tem profissionais que atuam em delegacias da criança, nem nos juizados especializados, né? Onde muitas vezes o trabalho aí sim requer, né, uma característica mais investigativa. Profissionais que atuam na educação, na saúde ou na assistência não são investigadores policiais. Nós não podemos ter atitudes ou um trabalho em termos de avaliação ou escuta dessa criança que busque pontuar contradições, inconsistências. Porque nós não somos, as pessoas às vezes agem, né, como se fossem parte daqueles seriados policiais, né, que a gente assiste no Netflix, né? Não. Né? O nosso papel é outro como profissionais da psicologia nesses contextos. O nosso papel é acreditar na criança, é validar o relato dela e notificar. Em outras instâncias, isso vai ser investigado em termos de contradições ou inconsistência, mas não é o nosso papel. E nós somos extremamente amparados pela legislação, por resoluções e por diretrizes para atuar dessa forma, nesses contextos.
Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que casos suspeitos ou confirmados devem ser notificados. Então, eu não preciso ter uma confirmação. Se eu tenho uma suspeita, eu devo notificar. Na área da saúde, a resolução do Ministério da Saúde também determina a notificação compulsória dos casos. Tá? E o nosso Conselho Federal de Psicologia vem, né, nos últimos anos, compartilhando várias resoluções, manifestando a importância da notificação dos casos de violência sexual, suspeitos ou confirmados. Então, eu não preciso estar produzindo provas para fazer uma notificação. Eu preciso estar preparado para fazer o que a lei de 2017 determina como escuta especializada. Eu preciso saber acolher essa criança, ouvi-la com respeito, com cuidado, com empatia. Eu preciso validar a experiência dela. Eu preciso dizer para ela que eu acredito nela. Talvez você seja a primeira pessoa que vai dizer isso para ela. Talvez no processo de revelação, e eu deixei um texto para vocês que fala sobre isso, a revelação da violência sexual não é assim uma coisa, hoje decidi contar. É um processo. A criança, ela se prepara para esse momento. Ela observa os adultos ao seu redor e ela compartilha essa experiência com quem inspirar confiança. Então, se ela confiou em você e compartilhou algo dessa experiência, você já é responsável por essa situação. E você precisa dizer para ela que você acredita nela e que ela não tem culpa disso que aconteceu. Essa é a primeira ação reparadora do ponto de vista psicológico que nós, como adultos, podemos fazer. Que é ser um modelo de adulto que acredita e que valida a experiência emocional dessa criança. Mesmo que a gente não entenda muito bem o relato, mesmo que ela diga que um dia era de noite, no outro dia era de manhã, porque isso, inclusive, são elementos esperados no relato de uma experiência traumática. O relato de uma experiência traumática não é linear, é fragmentado, é confuso. Né? Além disso, de saber acolher e validar essa experiência emocional, nós precisamos realizar a notificação do caso. E precisamos realizar os encaminhamentos necessários, mas não assim entregar para a família uma lista de lugares que ela tem que ir. As pessoas não sabem o que é prioridade. Onde eu vou primeiro? Por que eu tenho que ir nesse lugar? O que esse lugar faz diferente desse outro CREAS aqui? Por que eu tenho que ir no Conselho Tutelar e no CREAS? Então, esse encaminhamento, ele tem que ser passo a passo, ele tem que ser implicado e ele tem que ser responsável. Então, se o caso não foi notificado, o primeiro passo é o Conselho Tutelar. Depois a gente vai encaminhando para outros setores da rede. Fazendo, né? Referência e contra-referência. Essa família chegou, essa família tem passagens para chegar lá, né? Ela conseguiu agendar o atendimento. Então, tudo isso precisa ser considerado, né? E esse é o nosso papel. Acreditar, notificar e fazer os encaminhamentos necessários de forma compromissada. O quinto aspecto que eu aprendi muito é que nós precisamos oferecer suporte às mães ou às cuidadoras. Normalmente são elas que trazem as crianças para os nossos atendimentos, né? Eu lembro, assim, durante todos os 11 anos de CEP Rua Novo Hamburgo, acho que tivemos 2 crianças que eram trazidas por um tio, tinha uma que era trazida pelo avô, que já era aposentado e conseguia trazê-la, mas a maioria vinha com as suas mães, avós, tias, né?
Então, nós precisamos oferecer suporte a essas mulheres, especialmente as mães das crianças que sofreram violência sexual. A maioria delas precisa de muito suporte afetivo e social. Quando a sociedade não julga a criança que sofreu abuso, do tipo, mas por que ela ficou tanto tempo, né? Vejam o que foi dito sobre o caso daquela menina encaminhada a aborto legal. Ela tinha 10 anos. Vocês viram os comentários que faziam em relação a essa menina? 10 anos. Olhem para as filhas, sobrinhas, primas de vocês que têm 10 anos. É possível fazer esse tipo de julgamento moral de uma criança de 10 anos que sofreu violência sexual desde os 6? Não é possível. Então, quando nós conseguimos que as pessoas entendam que a criança não é responsável, a gente observa coisas do tipo, e a mãe, hein? Onde é que estava? Como é que a mãe não fez nada para proteger? Né? Então, aí segue a responsabilização das figuras femininas pela violência sexual. A última pessoa que efetivamente é responsabilizada em termos sociais e de justiça, inclusive, são os autores da violência. Então, essas mães, elas já são suficientemente julgadas pela própria família, pela vizinhança, pelo pessoal que ela foi lá registrar o BO na delegacia, ela já ouviu coisas horrorosas ali. Quando ela chega até nós, ela precisa ser acolhida afetivamente. Você sabe que a maior parte das mães de crianças que sofreram violência sexual desenvolvem sintomas de estresse pós-traumático, né? Ou estão deprimidas. Ou tinham uma situação de violência por parceiro íntimo. Inclusive, essa experiência atendendo crianças vítimas de violência sexual que me conduziu a uma grande outra linha de pesquisa minha, que é a violência contra a mulher por parceiro íntimo. Porque os relatos eram muito, muito expressivos. De sofrerem abusos físicos, emocionais, sexuais. Né? Então, a maior parte das mães não são coniventes com a violência. Elas podem, sim, ter tido muitas dificuldades para discriminar que estava acontecendo uma situação de abuso. E o que nós observamos na maior parte dos casos é que, ao tomar conhecimento dessa situação, elas são protetivas. Talvez ambivalentes, porque é muito difícil acreditar que alguém que tu convive e que tu tem uma relação afetiva possa ter utilizado da confiança que tu tem nela, que a tua filha ou filho tem nela, e ter violado o corpo dela. É muito difícil. Então, essas mães, elas estão cognitivamente confusas, elas estão emocionalmente frágeis, e elas já são socialmente muito julgadas. Nós precisamos ser o ponto de validação delas também emocional. De poder dizer para elas assim, eu imagino o quanto deve ser difícil para ti estar experienciando isso. Sem falar na peregrinação pela rede que essa mulher, essa cuidadora, faz após a revelação da violência sexual. E em cada serviço, ela tem que relatar o que aconteceu com sua filha ou seu filho. Ela é questionada sobre as atitudes dela enquanto cuidadora. E isso tudo vai reforçando nelas o sentimento de que elas não foram suficientemente boas para proteger as suas crianças. Porque na nossa sociedade, nós fazemos as pessoas acreditarem que é dever só dos pais zelar e proteger as crianças e os adolescentes. Mas a legislação é clara. É papel da família, da comunidade, do Estado proteger as crianças. Então, precisamos dar suporte a essas mães. O sexto aspecto
é que é importante estarmos sempre nos atualizando, né? E é incrível o que se tem produzido de pesquisas na temática da violência sexual, em termos nacionais e internacionais. Temos avançado muito em termos de pesquisa nessa área e nós precisamos acompanhar isso tudo para qualificar as nossas práticas. Eu me formei há 18 anos. Se eu estivesse hoje atuando nos casos com aquilo que eu aprendi na graduação, certamente eu estaria fazendo um monte de coisas que já se sabe que não se deve fazer, né? Se produziu muita pesquisa qualificada sobre como ouvir as crianças, como conduzir entrevistas sem revitimizá-las. Nos últimos anos é impressionante a produção que se tem nessa área. Então precisamos nos atualizar. E tem um conjunto de conhecimentos que eu sempre digo que é fundamental termos para atender situações que envolvem crianças e adolescentes, independente se casos de violência sexual ou não, que é sabermos muito sobre marcos e características desenvolvimentais da infância, adolescência, conhecermos aspectos relacionados ao desenvolvimento familiar, relações familiares. Precisamos ter um domínio sobre legislações de proteção à criança, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Escuta Protegida e a Lei da Palmada. Precisamos conhecer essas legislações. Isso não é assunto do pessoal do direito, isso é assunto do pessoal da psicologia. Precisamos compreender muito aprofundadamente, ao começar a intervir nesses casos, a dinâmica e as consequências da violência sexual. A dinâmica dessa forma de violência, ela é bastante complexa. Ela envolve muitos aspectos relacionados ao segredo, a ameaças, a indução de vontade, a coerção. A criança pode se retratar, ela pode fazer movimentos não intencionais de revelação. Nós precisamos conhecer isso, para não incorrer em erros do tipo, não, eu acho que essa história de que o pai cometeu esse abuso não é verdade, porque ele vem buscá-las para as visitas e ela gosta de ver, ela não parece ter medo dele. Eu já ouvi isso de profissionais da psicologia. Então, sabem muito pouco que uma criança que é vítima de violência sexual nem sempre vai ter reações de medo intenso ou de rejeição, porque há ali uma relação ambivalente emocional. Há afeto também, porque esse autor da violência sexual, ele não é agressivo o tempo todo, ele não é violento necessariamente, então isso tudo confunde a criança, né? Precisamos buscar ter práticas, desenvolver o nosso trabalho sustentado em evidências produzidas cientificamente. Nosso Conselho Federal de Psicologia é bem claro nas suas diretrizes em relação a isso. Então, eu não faço um atendimento ou desenvolvo um plano de intervenção baseado na minha cabeça, nas minhas ideias. O que funciona para esses casos? O que são elementos cruciais para o atendimento de uma criança? O que eu necessariamente preciso avaliar? Isso vai estar sustentado em evidências. E essa questão das capacitações e dos treinamentos, como é esse momento que vocês estão tendo aqui, a gente tem aprendido por meio das nossas pesquisas que eles são um fator de proteção para nós mesmos. Não só para garantir um atendimento de qualidade às usuárias e usuários dos nossos serviços, mas é um fator de proteção para a nossa saúde mental. Então, tem se observado e a gente tem conduzido pesquisas que mostram que as capacitações geram efeitos positivos, reduzindo burnout e trauma vicário.
Porque atender demandas de violência sexual é uma demanda muito desgastante do ponto de vista emocional. As pessoas que trabalham com casos de violência todos os dias, elas experienciam, elas são expostas a um conteúdo, a um material traumático que pode comprometer a sua própria saúde. Então, estar em constante atualização por meio de grupos de pesquisa, treinamentos, capacitações, grupos de estudo, é um fator protetivo. Primeiro, porque a gente se sente mais confiante e aumenta a nossa autoeficácia para lidar com essas demandas. Mas, por outro lado, faz com que a gente não se sinta tão só nesse trabalho. Então, a gente começa a ver que tem outros profissionais, outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades, desafios que a gente. Então, é muito importante, né, estarmos sempre buscando integrar grupos, supervisões, treinamentos, né, e nesse ponto, assim, cursos como esse são muito, muito importantes, né, e mais importante ainda, né, que a Micaela e a Normanda estão buscando avaliar, né, os efeitos, o impacto dessa capacitação. Então, isso é muito, muito interessante. O sétimo aspecto é que a violência sexual está fortemente associada ao desenvolvimento de TEPT e de depressão nas crianças, tá? Então, 50 a 70% de crianças expostas à violência sexual desenvolvem todos os sintomas necessários para o diagnóstico de transtorno do estresse pós-traumático. E os estudos mostram que o TEPT, ele raramente tem uma remissão espontânea. Ele requer uma intervenção. Num estudo que nós fizemos junto, unindo, né, amostras, né, da pesquisa realizada no CEP-RUA, com a pesquisa desenvolvida pela professora Débora Delaglio, no NEPA, nós encontramos índices de 70% de diagnóstico de TEPT em meninas que sofreram violência sexual. Esses sintomas não vão passar sozinhos, eles requerem intervenções específicas e baseadas em evidências de efetividade para minimização. E o TEPT, ele é muito comórbido com sintomas de depressão. Então, quanto mais transtorno do estresse pós-traumático, mais depressão. E, normalmente, o TEPT está relacionado ao desenvolvimento de cognições pós-traumáticas, que é se perceber responsável pela experiência traumática, é desenvolver crenças de que as pessoas não são confiáveis e que o mundo é um lugar muito perigoso e inseguro. E aí pense em uma criança se desenvolvendo pensando sobre si, os outros e o mundo dessa forma. Então, e aí entra, né, um pouco da pesquisa que nós desenvolvemos com o protocolo Superar, que tem como um objetivo principal a redução de sintomas de TEPT, e que são atingidos por meio da intervenção, né? Então, nós precisamos, ao receber uma criança que sofreu violência sexual, analisar as demandas psicossociais, incluindo as demandas de saúde mental. Tá? Então, TEPT afeta a cognição, está associada à desregulação emocional, as crianças têm muita dificuldade para identificar, reconhecer, acolher suas próprias emoções, manejar as suas emoções em contextos em que elas estão interagindo com outras pessoas. E o fato delas desenvolverem crenças de que as pessoas não são confiáveis afeta muito as suas relações interpessoais. E não, então, não é à toa o isolamento social de muitas crianças que experienciaram violência sexual. Além disso, o TEPT, ele impacta a capacidade narrativa sobre o trauma.
porque o TEPT ele está sustentado num processamento de memória que é fragmentada. Então, não é à toa que as crianças, às vezes, trazem relatos que parecem muito confusos. E, por fim, o estresse pós-traumático e a depressão podem prejudicar muito o desempenho escolar e podem provocar evasão escolar. E isso enfraquece o desenvolvimento das crianças. As crianças precisam estar na escola, elas precisam estar se sentindo competentes nos seus processos de aprendizagem. E nós precisamos atuar, inclusive, orientando profissionais da educação de como manejar, por exemplo, quando uma criança em sala de aula dissocia, porque está revivendo a experiência traumática. E a emoção dela é como se aquele abuso estivesse acontecendo aqui e agora. Estamos preparados para lidar com essa demanda? Então, precisamos trabalhar nesse sentido. O oitavo aspecto, né, é que a atuação da rede é um fator crucial na mediação do impacto da experiência de abuso sexual. Então, as primeiras pesquisas para entender fatores que mediavam o impacto da violência, porque começou a se observar como é que uma criança exposta a um episódio de abuso sexual pode desenvolver sintomas mais graves que outra que experienciou um ciclo de abuso sexual de 5 anos. Como é que pode explicar uma coisa dessa? Aí, inicialmente, se começou a investigar os fatores relacionados à violência em si, o tempo, a duração, a frequência, a presença de outras formas de maus tratos, a proximidade afetiva com o autor da violência. Então, esses são os fatores, né, relacionados à violência em si, que são mediadores de impacto. Aí depois se começou a analisar fatores individuais da criança, temperamento, traços de personalidade, a saúde prévia, aspectos relacionados à resiliência, estratégias de coping. Mas nem os fatores individuais, nem da violência em si, conseguiam explicar por que algumas crianças apresentavam efeitos tão graves e outras mínimos. E aí se começou a investir em estudos num terceiro conjunto de fatores, que são os fatores extrínsecos, são os fatores que envolvem a rede formal e informal. Então, como a família recebe o relato, como acolhe o relato, se acredita ou não, se os cuidadores conseguem oferecer suporte emocional, como essa criança é atendida nas instituições que ela acessa a partir da revelação de abuso, como os profissionais ali a atendem, né? Tem condutas revitimizadoras ou não, conseguem organizar uma ação coordenada para a efetiva proteção dessa criança. Então, se começou a entender que a rede tem um papel fundamental para minimizar o potencial traumático dessa experiência. E aí se observa nos últimos anos um conjunto de pesquisas muito importantes, focados na qualificação das redes de proteção e atendimento. Que nós, cada profissional que atua na rede, que a rede não é uma coisa etérea assim, né? Ela existe e ela é feita de gente, nós, pessoas. Então, nós estando qualificados, capacitados, nós atuamos melhor, nós conseguimos articular o que está nas políticas públicas. Somos nós que fazemos essa articulação. Né? E aí, todos nós podemos contribuir para o acesso a direitos, desenvolvimento pleno e qualidade de vida, quando trabalhamos numa perspectiva interdisciplinar e intersetorial. E às vezes as pessoas dizem assim, é só um caso. Não, não é só um caso. A atuação efetiva num caso vai ter repercussões positivas para esta criança, para esta família, para a comunidade como um todo e para a sociedade. Os gastos em recursos públicos para tratamentos, para acompanhamento jurídico de casos de violência sexual são imensos. Então,
A violência, ela gera um impacto negativo para além do indivíduo. Gera para a família, quando a gente observa, né, processos transgeracionais de violência sexual, e para a comunidade, porque a violência sexual, ao se perpetuar na nossa sociedade, ela contribui para a manutenção de estigmas e para gastos econômicos que poderiam ser revertidos, né, para outros aspectos em termos de desenvolvimento. Então, ao atuar efetivamente em um caso, nós estamos fazendo, né, o atendimento daquele caso e nós estamos trabalhando preventivamente para que essa criança não seja revitimizada por outro autor de violência, para que ao crescer, né, ela não desenvolva relações violentas conjugais, para que os seus filhos não sofram violência sexual sem ela perceber o que está acontecendo. Então, o efeito preventivo da atuação em um caso tem desdobramentos que a gente não tem como mensurar. O nono aspecto é que precisamos investir mais na prevenção. Em todos os setores da rede, precisam trabalhar no atendimento daquele caso em que a violência já aconteceu, mas nós precisamos desenvolver na assistência, na saúde, na segurança, estratégias de prevenção, que são muito tímidas no nosso país e muito pouco baseadas em evidências de efetividade. Então, às vezes a gente vê, né, algumas campanhas, né, pedofilia, denuncie. Está errado já está errado esse negócio, né? Pedofilia é crime, denuncia. A pedofilia é um transtorno mental, o abuso sexual é crime. E não é denuncie, é notifique, porque a denúncia quem faz é o Ministério Público ao juizado. O que a gente, como cidadãos, fazemos é notificação. Então, a gente precisa explicar que a notificação tem como objetivo a garantia da proteção da criança. Então, nós precisamos qualificar as nossas ações preventivas. E aqui, as escolas, os contextos de educação são fundamentais. Então, precisamos, sim, falar sobre gênero, sobre sexualidade, sobre direitos sexuais e reprodutivos, com crianças, com adolescentes, nas escolas. As escolas são o segundo contexto de maior relato das crianças de experiências de violência sexual. Primeiro, são pessoas da família. Porque é um contexto primordial para o seu desenvolvimento. Lá ela estabelece relações de confiança, de afeto, duradouras, recíprocas. Ela vai contar para suas professoras, para a senhora que prepara o lanche. São pessoas que inspiram confiança. Elas podem me ajudar, eu vou contar para elas. E as escolas precisam estar preparadas, né? Quantos casos de violência sexual vieram à tona depois de uma oficina sobre sexualidade com as crianças? E para essa prevenção, nós ganhamos muito com ações articuladas entre redes e universidades, e essa capacitação é um exemplo disso. Né? Mais de 70 pessoas participando do evento, numa parceria importante com a Unifor, com o Lesplexus. Né? Então, isso fortalece as nossas ações em termos de prevenção. Precisamos investir em pesquisa, precisamos aproximar os resultados das nossas pesquisas, disseminar isso de uma forma mais eficiente para as redes, se apropriarem desse conhecimento e poderem incorporar isso nas suas práticas. A gente ainda está muito encastelado, né? Os nossos artigos são pouco traduzíveis com aquelas análises estatísticas, então a gente precisa investir na produção de outros materiais, interpretando aqueles gráficos,
para que os profissionais de todas as áreas se sintam alimentados, né, pelo conhecimento científico e se sintam mais fortalecidos para as suas ações. E o nosso trabalho como profissional de psicologia, como eu já disse, né, e pensar em prevenção de violência sexual significa promover ações, né, e estratégias para maior equidade de gênero, para o combate ao racismo e para fortalecer as políticas públicas para a infância e adolescência. Fortalecer políticas públicas. Nós estamos num momento político, social e econômico que é muito delicado, com muitos retrocessos. Se volta a falar de que trabalho para crianças faz bem, de que uma palmada não gera tanto mal. Então, é um retrocesso em termos do que já se sabe muito solidamente em termos científicos de que isso não faz bem. De que são experiências que nós precisamos combater para que as crianças se desenvolvam de forma digna e plena. Então, nós precisamos defender o ECA, defender as políticas públicas, defender o trabalho do SUAS, defender o trabalho do SUS, com todas as forças. Né? Por mais que identifiquemos problemas que precisam, claro, ser solucionados, mas nós precisamos defender. Esse é um momento de trincheira. Né? E, por fim, crianças e adolescentes não podem ser reduzidos à experiência de violência sexual. Então, voltando lá àquela fala que me gerou tanto incômodo, quando vocês olharem uma criança, um adolescente que chega no serviço de vocês buscando atendimento, não olhem para elas como uma vítima de violência sexual. Olhem para ela como uma criança, um adolescente, como vocês olham para as filhas e filhos, para os primos, para os sobrinhos e sobrinhas de vocês. Crianças plenas de possibilidades. Se nós articularmos as nossas ações, né, para a garantia dos seus direitos e que ela possa seguir o seu desenvolvimento livre de violência sexual. Então, não podemos jamais reduzir uma pessoa a uma experiência de violência sexual. A sua alma não está morta. Então, há muito para além disso, né? Então, a violência sexual não pode definir, restringir, estigmatizar ou impedir uma vida valorosa, a percepção de ser digno de amor e respeito, de poder ser e estar no mundo sentindo-se bem consigo mesmo. É para isso que nós precisamos trabalhar. Muito obrigada. Maravilha, Luísa. Muito obrigada. Que alegria e privilégio imenso poder escutar você. Eu queria pedir para quem se sentir à vontade de ligar a câmera para a gente se ver um pouco mais aqui, né, nesse painel aqui que a gente forma no final. Eu vou transmitir para a Luísa algumas perguntas que chegaram, Luísa. A Eveline Hervedosa perguntou: existe algum tipo de trabalho nas políticas públicas para a prevenção da violência com o potencial agressor e a implantação de uma cultura de paz no âmbito sociofamiliar? Essa foi a primeira pergunta, depois eu tenho mais duas, tá? Tá. Bom, a gente observa muito... as legislações que a gente tem, elas indicam a necessidade de programas de prevenção nesse sentido, né? Mas a gente observa que a operacionalização disso ainda depende muito, assim, da ação de municípios ou de estados, né? Então, por exemplo, há um tempo atrás, o MEC tinha um projeto chamado Escola que Protege, né, e que tinha muito fortemente essa ideia, né, de promover uma cultura de paz, de capacitar
também os profissionais para identificação da violência, para notificação, e aí isso deixou de existir, né? Aí a gente observa que ainda tem ações específicas e sempre muito vinculadas às universidades, né? Eu acho que ainda tem muito dessa parceria. E a questão dos autores de violência sexual, essa é uma lacuna absurda, assim, se nós observarmos, tanto em termos de pesquisa como de políticas, né? A gente observou assim um trabalho muito forte, e talvez a professora Silvia Lordelo possa comentar, vinculada ao UNB, né, para o tratamento dos adolescentes que tinham cometido ofensa sexual. Foi um dos primeiros trabalhos integrados com o sistema de justiça que se teve, né, de atendimento psicossocial para esses adolescentes. Então, a gente não tem ainda programas instituídos amplamente disseminados no país, né? Mas a gente observa ainda ações pontuais e que dependem da articulação de alguns serviços daquele município com as universidades existentes e assim por diante. Uhum. Obrigada, Luísa. A Jamile pergunta: professora, bom dia. E quando a criança é violada dentro da rede de proteção, no acolhimento institucional, por exemplo, e solicita que não se informe a mãe quando esta ainda não foi destituída do poder familiar, qual seria o procedimento mais recomendável? Ou, em outro exemplo, no caso até da violação, ser relatada na psicoterapia e a criança e o adolescente não aceitar que o responsável fique sabendo. Tá. Bom, aqui a gente tem uma coisa importante relacionada a criança não querer, né, que essa situação seja notificada. Eu costumo dizer sempre para os profissionais da psicologia que é melhor a gente perder um atendimento. Talvez essa criança não volte ou não queira mais seguir com o atendimento, mas notificar o caso. Porque ao notificar o caso, talvez ela não siga em atendimento conosco, se sinta atraída porque nós fizemos a notificação, mas ela vai ter a oportunidade de ser atendida por outro profissional. O que nós não podemos é ter ciência de uma violência sexual e porque a criança pede para não contar, nós mantermos isso em sigilo. A gente costuma, com as crianças e adolescentes, dizer assim, olha, isso que tu tá me contando é uma coisa muito séria. E nenhuma criança deve crescer experienciando isso que tu tá me contando. Então, no momento em que tu confiou em mim e compartilhou essa experiência comigo, eu sou responsável, muito responsável, por fazer com que isso pare de acontecer. E para isso eu vou precisar conversar com outras pessoas que vão ajudar nós duas. A gente se coloca como parceiro na proteção. E a gente costuma muito trabalhar com as crianças assim, quem é uma pessoa da tua família ou das tuas relações de amizade, ou que tu convive, que tu confia muito e que tu gostaria que eu chamasse aqui para a gente conversar juntas sobre isso que aconteceu. Então, a gente pede para que a criança nos indique alguém que é uma referência afetiva, e aí chamamos essa pessoa para um atendimento, mediamos, né, esse relato. Eu costumo, principalmente quando é adolescente, tu quer estar presente quando eu conversar, quando se falar sobre esse assunto com essa pessoa, ou não? Ah, eu não quero estar junto. Ah, eu quero estar junto. Então, a gente vai fazendo acordos que faz com que a criança vá se sentindo segura e confiante da condução que a gente está fazendo, né? Então, essa pessoa é chamada, nós fazemos todas as orientações, porque para a criança é muito importante que alguém que ela conviva sistematicamente faça a notificação. Porque essa pessoa é que vive com ela no dia a dia, né? Nós podemos ser um atendimento pontual, pode ser um conjunto de sessões, enfim, mas nós não vamos estar para sempre na vida dela.
Então, essa pessoa que é referência nas relações familiares ou de amizade vai persistir, vai acompanhar ela ao longo da vida. Então, para ela é importante saber, essa pessoa acreditou em mim e ela foi lá e fez o que tinha que ser feito para me proteger. Agora, se esse adulto dissesse, ó, eu não vou me envolver nisso, eu não tenho o que fazer, eu não vou fazer, aí nós vamos romper o sigilo profissional e vamos fazer a notificação. Tá? E talvez isso nos custe dessa pessoa não vir mais, e tudo bem. Nós não podemos achar que a nossa ação terá qualquer efeito terapêutico se nós não trabalharmos primeiro para garantir a segurança física e psíquica dessa criança. O nosso trabalho, se nós não fizermos a notificação e ela estiver protegida, vai ser enxugar gelo. E dizer para ela assim, olha, isso que tu está vivendo é muito triste, é muito difícil, mas adapte-se a isso, porque não há nada para ser feito. E isso é devastador do ponto de vista desenvolvimental, né? Então, independente se aconteceu no abrigo ou na casa, né? Nós precisamos fazer a notificação, fazendo deste um processo compartilhado com a criança, né? Desde o início dizer, olha, eu não posso manter segredo sobre isso, né? Eu sou uma profissional aqui, eu tenho o dever ético, o dever profissional de comunicar isso. Vamos pensar juntas como nós vamos fazer isso de uma maneira que fique bem para ti também. Quem é uma pessoa que tu confia muito e que a gente pode chamar aqui? Porque talvez essa criança no acolhimento não queira que a mãe venha, mas talvez a tia, ela se sentiria bem se ajudasse, né? Talvez ela tenha medo das reações da mãe, né? Enfim, então a gente precisa ir mediando esse processo, né, de notificação. Luísa, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A Sandra pediu para você diferenciar notificação de denúncia. Acho que você tocou nisso brevemente, né, na sua fala. Pediu de novo para você diferenciar, pois são procedimentos diferentes e os profissionais confundem. Deixa eu emendar uma pergunta, Luísa, aí você comenta as duas, por favor. O atendimento psicossocial se diferencia do psicoterapêutico. Como o psicólogo social deve atuar diante de uma violação de direitos relacionada à violência sexual? Tá. Bom, primeiro vamos falar sobre notificação, tá? Sempre que uma pessoa, um cidadão qualquer ou um profissional aciona o conselho tutelar, ele está fazendo uma notificação, tá? Então, baseado nessa notificação, isso é encaminhado para uma delegacia, para o registro de boletim de ocorrência, onde se dá início a um processo de investigação dessa denúncia, dessa notificação de suspeita ou de confirmação de abuso. Essa investigação, se identifica, né, evidências que sustentam essa notificação, ela é encaminhada ao Ministério Público. O Ministério Público segue esse processo de organização do caso e ele faz a denúncia ao juizado especializado da infância e adolescência, tá? Então, quem faz a denúncia em termos de processo judicial é o Ministério Público. O que nós fazemos é notificação. Mas aí isso gerou uma grande confusão quando as resoluções do Ministério da Saúde para os profissionais da saúde determinam a notificação para controles epidemiológicos, né? Então, que é o preenchimento da ficha SINAM para o controle epidemiológico, que deve ser feito conjuntamente a apresentação dessa notificação ao Conselho Tutelar, tá? Então, simplesmente preencher a ficha SINAM não vai significar que esse caso chegue ao Conselho Tutelar e que as medidas
de direito de proteção sejam garantidas. Tá? Então, o que o Conselho Federal de Psicologia organizou em termos de documentos para nós? Que a notificação é aquilo que é feito para o controle epidemiológico, SINAM, né, determinado pelo Ministério da Saúde, e que o que a gente faz em termos de acionar a delegacia, o conselho tutelar, é chamada de comunicação externa. Tá? Então, que é um procedimento que aciona a rede de proteção. Tá? Então, em nenhuma dessas situações, o que a gente faz é denúncia. Percebam que esse termo denúncia não aparece em nenhum dos documentos. Né? Então, o que a gente faz é notificação ou comunicação externa. Tá? Então, acho que isso em relação à primeira pergunta. E a segunda pergunta é que, sim, o atendimento psicoterapêutico e o acompanhamento psicossocial, eles devem ter características diferentes, tá? Então, a psicoterapia, ela deve estar atrelada aos serviços de saúde, né? E os CAPs infantis, por exemplo, deveriam ser o principal serviço acionado para o atendimento psicológico, né, de crianças que experienciaram violência sexual. Já no CREAS, que é para onde elas são encaminhadas, né, para acompanhamento psicossocial, a ideia é um pouco diferente. Né? Aqui, o que se pensa é trabalhar, né, em estratégias preventivas para revitimização, fortalecimento de vínculos familiares, um trabalho integrado com a família, com a comunidade, com as escolas, observar se essa família está tendo acesso, né, a todas as questões, né, que as nossas políticas públicas definem, né, para aquelas famílias que estão em contexto de vulnerabilidade. Então, quer dizer, essa família está recebendo o Bolsa Família, se ela tem as características, né, e preenche os critérios para tal. Essa criança, ela está tendo acesso à escola mais próxima da sua residência, ela tem os seus documentos, ela está recebendo atendimento psicoterapêutico, se necessário. Então, o atendimento psicossocial é a articulação de tudo isso para promover a garantia de direitos. Ele não deve ter como finalidade a redução de sintomas de estresse pós-traumático, de depressão. Provavelmente vai ter, né? Porque nós não somos aspectos, a nossa vida não é compartimentada. Aqui eu vou melhorar minha saúde mental, aqui eu vou trabalhar os meus direitos. Não, né? Possivelmente a intervenção psicossocial ela vai ter efeitos nessa sintomatologia, né? Mas não é um espaço para psicoterapia. Mas eu acho que nós ainda precisamos avançar em termos de diretrizes, assim, para a orientação dos profissionais que atuam no SUAS, né? Porque toda definição de atendimento psicossocial, inclusive desenvolvida, né, pelo CREPOP, eu ainda acho muito vago, sabe? Eu acho que deixa as pessoas muito perdidas ainda em relação ao que é efetivamente o papel delas, né? Então, acho que a gente precisa avançar ainda nesse sentido, mas certamente tem aspectos bem diferentes, né? E o atendimento em saúde mental, a questão da psicoterapia é um grande problema, pensando as nossas redes, né? O Jean Hohendorf, que vai ser um outro palestrante, e eu escrevemos um texto, um artigo, discutindo isso, porque quando a gente tentava, eventualmente, fazer o encaminhamento de uma criança para um CAPS infantil, o retorno que a gente tinha é, olha, aqui a gente tem priorizado crianças com transtornos globais do desenvolvimento, crianças que apresentam autismo, então a gente não tem como atender casos de crianças que sofreram abuso sexual. Então, essa é uma demanda de quem na rede pública de saúde, né? Deveria sim ser do CAPS infantil. Então, a gente ainda precisa trabalhar
bastante para poder contemplar as crianças que requerem esse atendimento, né? Uhum, isso. Tá. Maravilha, Luiz, agradeço demais. Tem outras perguntas aqui, mas em virtude do avançar da hora, eu vou precisar interromper. O que eu posso é passar para a Luísa as perguntas e, de certa forma, eu coloco lá no grupo do WhatsApp. Micaela, por favor, coloca aqui o link novamente. Eu queria pedir para quem não entrou no grupo de WhatsApp entrar, né? Porque vai ser um canal bem potente de comunicação. Luísa, tem algumas falas de agradecimento a você. Luísa, você é fantástica. Que espaço rico me tirou diversas dúvidas. Momento importante para refletirmos sobre o nosso compromisso ético-político na garantia dos direitos das crianças e adolescentes. E eu faço eco, né, às palavras dessas profissionais, dessas psicólogas e psicólogos. Eu e a Micaela passamos muito tempo discutindo, escutei inclusive a Luísa, né, sobre isso, sobre restringir ou não a capacitação, a qual perfil de público, né, saúde, assistência social, clínica, e nós optamos por privilegiar a saúde e assistência social, por essas especificidades, pelo lugar de destaque que vocês possuem aí no atendimento e na linha de frente, na escuta e acolhimento dessas crianças. Algumas perguntas que foram feitas à Luísa, né, que ela tão bem respondeu, elas também vão ser aprofundadas em outros módulos, né, então eu fico com muita vontade de fazer um apelo a vocês de que fiquem até o fim, privilegiem esse espaço. É muito tocante, Luiz, essa tua fala, né? E eu também tenho acesso a esses dados dos estudos que falam, né, que, de fato, muito do benefício das capacitações é a proteção com o próprio profissional. Então, ver que, de repente, a minha dúvida não é só minha, é a do meu colega, que, de repente, esse meu não saber não é só meu, ou que o colega pode vir em meu auxílio. Então, eu queria lançar luz aí, né, dentre muitas coisas preciosas que a Luísa falou sobre essa. Queria pedir a vocês para dar uma salva de palmas para a Luísa, nossa gratidão, nosso carinho, na expectativa que a gente possa ter você em breve aqui, Luísa, em Fortaleza, presencialmente, e deixa aí para você se despedir. Tá bom, muito obrigada. Eu fico realmente muito feliz de poder estar aqui. Acho que deve fazer uns 10 anos eu estive em Fortaleza presencialmente fazendo uma capacitação. Espero que em algum momento eu possa voltar presencialmente, que é uma cidade muito acolhedora, né? Que eu gosto muito. Então, levar o Pedro, né? A mãe do Pedro não quer viajar sem o Pedro, quer levar. Então, já fica, né, aí a possibilidade da gente tecer algum encontro presencial assim que possível. Muito obrigada. Eu deixei para vocês no último slide, né, o meu e-mail, caso vocês queiram me enviar ainda alguma dúvida, algum comentário. E também deixei o link, né, a rede social do meu grupo de pesquisa no Instagram, onde a gente publica boa parte dos cursos e livros e capítulos que a gente também vai desenvolvendo. Então, se vocês quiserem, né, seguir a gente lá, a gente fica bem feliz. Né? E muito obrigada, Micaela, a Normanda, pelo convite, por esse curso, né? E lembrem-se sempre, assim, que vocês podem fazer muita diferença na vida das pessoas. E a gente não tem como mensurar isso, né? Eu lembro muito, depois de 5 anos, eu reencontrei uma menina que eu tinha atendido quando ela tinha 15 anos, ela tinha 19, e ela me encontrou num supermercado, e ela disse assim: tu me atendeu num momento muito difícil da minha vida e não tem um dia que eu não lembre de tal coisa que tu me disse. E eu fiquei olhando para ela assim,
pensando, nossa, eu disse isso, que às vezes a gente não tem nem ciência, né, da potência que pode ter algo que a gente diz, né? Então, o nosso trabalho, ele tem muita força, né? E pode ser para o bem e pode ser para não tão bem, né? Então, a gente tem que canalizar isso sempre para o melhor. Tá? Então, parabéns a todos pelo trabalho importantíssimo que desenvolve, apesar de todos os desafios que a gente vem enfrentando, tá? Sigam fortes e juntos, porque aí a gente fica mais forte. Eu também bem rapidinho. Desculpa. Eu também bem rapidinho gostaria de agradecer a professora, né, pela fala brilhante, né, e tão ampla, que toca em aspectos tão importantes da multifatorialidade, né, do tema que a gente está trabalhando aqui, da violência sexual contra crianças e adolescentes, e que certamente, né, irá impactar nas abordagens, né, dos PSIs, na saúde, na assistência social, né. Então, muito obrigada. Gostaria de reforçar, gente, que amanhã nos encontramos novamente às 9 horas com a Priscila Laurens. Por favor, não deixem de estar aqui conosco, tá bom? E já conversamos um pouco mais no grupo de WhatsApp. Quem não entrou ainda, por favor, entrem. Isso, Micaela. Só reforçar isso, né, gente? Até amanhã. Tentem entrar uns 3 minutinhos antes das 9, né, para a gente aproveitar bastante a Priscila. A Priscila foi orientanda da Luísa no mestrado e doutorado, é cria da Luísa, né? Então vocês vão ver também o quanto ela é preciosa. E é isso, eu botei o link da frequência, não saiam daqui sem assinar, por favor. E muito obrigada e palmas para todo mundo. Acho que começamos com chave de ouro. Obrigada, Luísa. Muita gratidão. Coração. Tchau, um ótimo trabalho para vocês. Bom dia. Obrigada. Bom dia, gente. Fiquem bem, se cuidem. Até amanhã.